Está começando mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. O tema de hoje é Direito da Saúde. Estou aqui com o professor e mestre Flávio Marcelo Gomes. Professor, as pessoas têm direito de tratamento à saúde e remédios fornecidos pelo poder público? Olá, Bianca, boa tarde. É um prazer participar do Tribuna Unitoledo. Sim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que contempla o direito subjetivo à saúde. Todas as pessoas têm saúde e o Brasil está muito bem acompanhado nisso daí. Poucos países no mundo têm o sistema único de saúde que o Brasil tem, que é universal, disponível para todas as pessoas, de forma igualitária. Então, junto com a gente, nós temos o Reino Unido, Canadá, Austrália, França. A diferença do Brasil e desses outros países é que os outros países são ricos. E aqui no Brasil, a Constituição Federal chega a ser maior que o nosso produto interno bruto. Contempla muito mais direitos do que a gente consegue manter. E esse direito à saúde, ele engloba qualquer tipo de tratamento ou de medicamento? O direito à saúde aqui no Brasil contempla o melhor tratamento previsto pela comunidade médica mundial. Sempre assim, tem que ser o melhor. O que foi aprovado por estudos técnicos, científicos, pela experiência e pela prática médica. Antes de um medicamento ser fornecido pelo poder público, é feito um estudo exaustivo sobre simplesmente toda a literatura médica mundial. Quando ele é comprovadamente eficaz, tem a eficácia terapêutica para uma doença que é importante socialmente, ele passa a ser fornecido gratuitamente, ou pelos municípios ou pelos estados. Aí você me pergunta, mas são todos os remédios que existem? Não, não são todos os remédios. Essa é uma questão muito complexa, muito difícil de ser analisada. Por quê? Quando a gente fala de saúde, nós falamos de uma das indústrias mundiais mais ricas, e onde tem maior investimento do mundo, que rivaliza com a indústria automobilística, com a armamentista, que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela investe muito dinheiro na criação de medicamentos e na divulgação dos seus medicamentos. A gente pensa, às vezes, em indústria farmacêutica, mas ela gasta muito em marketing também para poder vender, não é? E sempre que uma empresa, um laboratório, cria um medicamento novo, ele tem um período de tempo em que esse medicamento é de sua patente. Ela tem direito sobre aquilo lá. Só que depois de um período de tempo, ela perde a patente. Existe uma autora, Angela Merkel, ela tem um livro muito interessante que é A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. Ela diz o seguinte, que o que se tornou comum é que os laboratórios farmacêuticos têm criado inicialmente um medicamento para curar uma doença e nas vésperas de perder a patente, elas simplesmente pegam aquela molécula, aquele sal, aquela substância e mudam apenas uma molécula e muda de nome. E criam uma história de marketing enorme, fazendo propaganda no horário nobre da televisão. Com pessoas lindas, pessoas bem vestidas, que nem parece que tem aquela doença que aquele remédio irá tratar. E vende como uma grande inovação muito mais eficaz que a anterior. Detalhe, segundo estudos, esse novo medicamento, que é chamado medicamento por imitação, não é necessariamente mais eficaz do que o original. Aliás, elas evitam até de fazer estudos comparativos entre o novo medicamento de imitação e aquele original. Por quê? Exatamente porque ela não tem interesse de deixar de vender o novo. Porque o antigo, qualquer um pode vender. O novo é que ela tem a patente. Um exemplo disso é o remédio para colesterol. Foi criada a lovastatina, totalmente eficaz, que é fornecida pelo SUS. Aqui em Araçatuba mesmo, o Estado fornece gratuitamente para a população. Quando a empresa estava prestes a perder a patente da lovastatina, ela começou a criar medicamentos de imitação. Então veio a rovastatina, a atorvastatina, uma série de outros. E são remédios famosos, o Crestor, o Lipitor, são todos remédios de imitação da lovastatina original. Então, o SUS fornece um medicamento que é considerado mundialmente como eficaz para esse tratamento. Mas eu canso todos os dias de receber ações pedindo o Crestor, o Lipitor, que não são padronizados. Por quê? Porque não precisa.
Já há um tratamento para aquilo. Fora as situações que são absurdas. Nós recebemos ação pedindo Listerine, cotonete. Alguns anos atrás foi promovida uma ação para que o sujeito queria uma prótese peniana. E mais, na petição inicial, indicava o tamanho que ele queria. Isso é um abuso do sistema. Existe uma ação que foi promovida e foi dada e o Estado foi condenado, apesar de todos os nossos argumentos, para fornecimento de leite Hades sabor banana. Tinha que ser o sabor banana. Então, a sua pergunta é, tem que fornecer tudo? Tem que fornecer o melhor. Esses abusos são realmente inadmissíveis. E como que o poder público ele decide quais medicamentos serão fornecidos? Toda empresa que tiver interesse que o seu medicamento, o seu produto seja incorporado no arsenal terapêutico do SUS, propõe o seu pedido por um órgão chamado de CONITEC. É uma comissão vinculada ao Ministério da Saúde que estuda sobre a incorporação das novas tecnologias do SUS. Então, nova tecnologia é tudo remédio, toda prótese, estente, todo produto relacionado à saúde. E o CONITEC estuda, verifica se aquela doença é socialmente relevante, verifica se o SUS já fornece um tratamento que é eficaz para aquele medicamento. É feito um estudo amplo na literatura mundial se aquele medicamento, aquela terapia é melhor do que a que já é fornecida. Porque veja, se o SUS já fornece um medicamento ou um tratamento qualquer que já é eficaz, não tem sentido aumentar a sua lista para um outro remédio que vai ser apenas uma redundância. Porque cada medicamento incorporado não significa centavos para o poder público, significa milhões de reais. Porque o Brasil todo vai ser atendido por ele. Né? E uma coisa que às vezes vem é, mas deve demorar uns 70 anos para o CONITEC aprovar qualquer medicamento. E não é assim, não é assim. Há alguns processos de incorporação que demoram um pouco porque os peticionários, os envolvidos, acabam demorando um pouco para juntar uma documentação, não é? Os estudos que são pedidos. Mas a CONITEC mesmo, ela toca com o máximo de velocidade possível. Um exemplo é a hepatite C. Vários medicamentos são trazidos para o Brasil todos os anos para tratamento de hepatite C. E nos últimos 4 ou 5 anos, o CONITEC já incorporou no SUS vários medicamentos novos, de uma forma bastante rápida até. E quanto que se gasta pelo Estado de São Paulo para cumprir decisões judiciais? E quanto que se gasta para fornecer os programas padronizados? Esse é um fenômeno interessante, porque quando um juiz vai julgar uma ação de medicamento, ele pensa no João que promoveu a ação. E pensa naquele remédio que custa R$13 na farmácia. Ele apenas não tem noção da dimensão que a judicialização da saúde tomou no Brasil. Vou dar dados que são relativos apenas ao Estado de São Paulo, à Secretaria de Saúde de Paulo. E são dados que foram recentemente disponibilizados no site da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Olha só, de 2010 para 2015, simplesmente duplicou o número de ações movidas, ano a ano. 2010 era 9 mil e alguma coisa, 2015 já estava mais de 20 mil. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde responde a 47 mil ações, cumpre 47 mil decisões judiciais. Então, são 47 mil pessoas que são atendidas via judicial pelo Estado. Sabe quanto gasta? R$1 bilhão. Agora, vamos pensar no serviço que já faz parte do arsenal terapêutico do SUS, o apelidado de padronizados. Os serviços padronizados do Estado atendem 700 mil pessoas, bem mais do que 45 mil. Sabe quanto gasta? Pouco mais da metade do que gasta para obedecer às ordens judiciais, R$600 milhões. Com R$600 milhões, o poder público estadual atende 700 mil pessoas, mas precisa de R$1 bilhão para atingir um grupo de pessoas que caberia em qualquer arena de futebol no Brasil. Está correto? É uma forma de gerir o erário público?
Eu acredito que não. Quando um médico ele prescreve um medicamento alternativo, ele pode ser substituído por um padronizado? Como que se sabe isso em uma ação? Há uma ideia já formada, e a gente luta todos os dias contra essa ideia formada, de que uma receita médica escrita em 2 linhas vale mais do que qualquer argumento, do que qualquer estudo feito pela Conitec, do que qualquer estudo científico feito no mundo. Então, muitos juízes entendem, a grande maioria dos juízes entendem que se o médico da pessoa indicou determinado medicamento, ele obrigatoriamente tem que ser utilizado. E algumas vezes é assim. Em várias situações, a pessoa já passou pelo tratamento tradicional e, ou pelo tempo, ou por peculiaridades do próprio paciente, eles já não funcionam mais e precisam dos novos medicamentos. Em algumas situações isso acontece, mas na maioria não. Na maioria das situações, a gente verifica que o médico prescreveu determinado medicamento porque ele entende que funciona, e funciona. Funciona mesmo. O médico particular não é obrigado a indicar um remédio do SUS. Ele nem sabe que remédio que é contemplado pelo SUS. No entanto, na medida em que se pega aquela receita médica e se leva para o Poder Judiciário, aí a prescrição médica precisa ser estudada. Nós temos visto nas ações promovidas aqui na região que, na maioria dos casos, aquele remédio pode ser substituído pela terapia convencional do SUS. E como saber isso? Por meio da realização de perícia judicial. No perito judicial, o juiz nomeia um médico que vai estudar o caso da pessoa. Se ele entender que aquele remédio é imprescindível, ele faz um laudo dizendo isso. Se ele entender que aquele remédio é bom, é eficaz, mas pode ser substituído por qualquer um do SUS, ele atesta no laudo. Para o poder público, os 2 resultados são ótimos. De qualquer forma, a gente tem a segurança de estar fornecendo o que a pessoa precisa. Não é? Só que, quando você tem um laudo pericial demonstrando que aquele medicamento, aquele tratamento, aquela terapia não é adequada, ou que o do SUS pode ser utilizado, nós estamos gastando muito mais para comprar aquela terapia alternativa do que simplesmente o sujeito ir lá no posto de saúde pegar. As pessoas hoje saem da fila do posto de saúde e vão para a fila do escritório da advocacia ou das defensorias públicas. Hoje, o poder público como um todo, incluindo o judiciário, procuradorias e defensorias, se tornaram mais uma fila de SUS. Porque simplesmente as pessoas não querem ou entendem que o medicamento do SUS não funcionaria para ela. Vou contar algo que tem acontecido aqui na região. É um fenômeno típico da região de Araçatuba. Tem sido promovidas diversas ações pedindo home care. Home care é o tratamento domiciliar, chamado de internação domiciliar. Essas ações têm sido promovidas principalmente contra o IANSP, que é um órgão estadual, uma autarquia estadual, que cuida da saúde dos servidores públicos de São Paulo. E o que a gente tem visto é que são pessoas idosas que têm doenças debilitantes típicas da idade, mal de Parkinson, Alzheimer ou sofreram um AVC e que precisam de cuidados básicos. Então, higiene, locomoção, alguém para dar o remédio, para fazer companhia, para ajudar a comer. Muitas ações têm sido promovidas, muitos médicos têm prescrito home care por enfermeiro 24 horas. Simplesmente ignorando que há diversos tipos de profissionais de saúde. Um enfermeiro é altamente especializado. Ele cuida de práticas de alta complexidade ou de média complexidade. Punçar uma veia, cuidar de curativos de gastrostomia, de traqueostomia, cuidar de alimentação nasoenteral. Tem que ser um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem para colocar uma sonda pelo nariz da pessoa, isso sem dúvida. Mas na grande maioria dessas ações, o enfermeiro é completamente indispensável, porque a única coisa que precisa é fazer companhia para a pessoa idosa. A família não quer fazer isso. Por um fenômeno, está todo mundo trabalhando. Antigamente a mulher ficava em casa e cuidava dos filhos, depois dos seus pais, dos seus sogros, né? E hoje está todo mundo trabalhando. Mas a pergunta é, pode-se jogar para o colo do poder público o gasto que seria de alguém da família? Ontem recebi um laudo pericial dizendo que
A servidora pública aposentada só precisava desses cuidados básicos que a filha dela poderia dar. Provavelmente, o juiz deve acolher o laudo pericial. Detalhe, o juiz deu uma liminar que está sendo cumprida há 2 anos. O IANSP colocou uma enfermeira na casa da pessoa para fazer companhia para ela assistindo televisão à tarde. A um custo de mais ou menos 10 a 20 mil reais por mês. Multiplica por 2 anos. Coisa que a filha dela poderia estar fazendo, né? Poderia estar fazendo. Ou um cuidador treinado. Hoje os municípios têm serviços de treinamento de cuidadores familiares. Agora o IANSP tem 1,5 milhão de associados. Multiplica o valor que se gastou para fazer companhia à pessoa idosa, ajudar a dar banho, multiplica por 1,5 milhão. É para quebrar qualquer poder público. Então, a perícia é muito importante porque revela ao juiz a realidade do caso. E vou lhe falar, o mais difícil é convencer os juízes a fazerem essas perícias. Porque depois que começa a deferir, a coisa fica muito mais simples. Aqui na região, em Araçatuba, nós fazemos as perícias, em Penápolis fazemos as perícias, o juiz de General Salgado também determina a perícia, e o nosso grande esforço é que isso seja expandido para todas as cidades aqui da região. Quando todos fizerem perícia, tudo vai correr melhor. Um juiz, ele pode determinar a compra de um remédio que não é aprovado pela Anvisa? É crime importar, distribuir, vender um medicamento que não é aprovado pela Anvisa. Isso está previsto no Código Penal. É crime. E o curioso é que há dezenas, talvez centenas de ações, vou mais, dezenas de milhares de ações, decisões judiciais no Brasil todo, determinando o fornecimento de medicamentos não aprovados pela Anvisa. Tanto que essa é uma questão que hoje está sendo objeto de estudo e decisão do Supremo Tribunal Federal. Já foi reconhecida a repercussão geral a respeito do tema, se o poder público é obrigado ou não a fornecer medicamentos não aprovados pela Anvisa. Nós temos um caso que teve muita divulgação na mídia, que é o caso da cura do câncer ou da pílula do câncer. Professores de Química da Universidade de São Carlos, da USP, criaram uma substância que tem o propósito de combater o câncer. E fizeram alguns estudos em camundongos. Para os camundongos parece que foi ótimo. Mas não teve um estudo sobre ser humano. O problema é que esse medicamento começou a ser distribuído para a população local. A imprensa tomou conhecimento. Isso foi divulgado para o Brasil todo. No Brasil todo, decisões judiciais obrigaram a entrega do medicamento que chama fosfetanolamina. Detalhe, não se sabe se funciona. Não se testou com seres humanos. Não se sabe qual vai ser a consequência no organismo humano. E mais, a fosfo era criada na Universidade de São Carlos num puxadinho, num laboratório de química, que não era um laboratório feito para criar um medicamento. Há toda uma série de cuidados, de requisitos para criação, para fabricação de medicamentos. E óbvio que um departamento de uma faculdade não tem essa estrutura. Hoje, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão sobre a fosfetanolamina, suspendendo todas as decisões judiciais que obrigavam ao seu fornecimento, até que haja um julgamento definitivo. Então, é um ensaio de que talvez o panorama judicial a respeito desses medicamentos não aprovados pela Anvisa sofra uma modificação. Você pode acessar esta e outras edições nas nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Professor Flávio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Bianca, é um prazer participar do Tribuno Uni Toledo. Tribuno Uni Toledo fica por aqui. Até a próxima.